Boa tarde, gente. Quer dizer, boa tarde talvez para mim, para vocês, bom dia. Na graça de Deus, Shalom de Jesus Cristo. Então, aproveitar aqui o calor, mas eu sempre venho para as praças fazer a live, né? Então, eu terminei de fazer Gálatas, está maravilhoso. Leiam, escutem, assistam. E se inscreva lá no Eclésia Católica de Cristo no YouTube, ok? Então, nós vamos começar agora, porque eu tinha pulado para Gálatas, mas eu tenho que voltar. Nós vamos começar primeiro aos Coríntios, ok? Vamos começar primeiras aos Coríntios. A gente já tinha feito Romanos, agora vamos fazer primeiro aos Coríntios e dar continuidade. Quando chegar em Gálatas eu vou pular, porque eu já adiantei Gálatas, porque está muito urgente a doutrina de Gálatas. Se vocês verem meu olho vermelho, hoje eu amanheci com o olho vermelho, ok? Não se assuste não. Estou aqui, para a glória do nome de Jesus, vamos lá fazer a palavra, fazer a leitura da palavra, né? Então hoje, 1 Coríntios 1:1, que o eterno Deus nos abençoe, ok? Nessa leitura, e também que possamos ter entendimento da palavra, né? Possamos ter entendimento do Evangelho de Cristo. Porque o que Paulo pregou também é Evangelho de Cristo. Não jogue fora não, senão você vai ficar perdido num mundo cheio de tantos achismos e tantas religiões que cada dia aparecem. Vamos lá. Vamos começar a ler, que o Senhor nos ajude a entender. Em nome de Jesus. Amém. Então começa assim. Paulo, chamado apóstolo de Cristo Jesus. Uma coisa que eu gosto de observar é que Paulo sempre cita o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Sempre ele cita ali o nome do Senhor Jesus. Ele fala Senhor Jesus. Ele tem reverência com o nome de Cristo, com o nome do Pai Eterno. Ele sempre fala do Pai Eterno também. Então existe o Pai e o Filho. Quem já nega isso já está fora do que o Evangelho diz, ok? Então vamos lá. Paulo, chamado apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então esse irmão Sóstenes está com ele na hora de mandar a carta, que ele estava mandando para a igreja de Coríntios, aquela igreja que era cheia de dons, mas tinha muitos problemas. E depois que chegou uns falsos pregadores lá, piorou a situação na igreja Coríntios, ok? Vamos lá. Então Paulo e o irmão Sóstenes estavam escrevendo para a igreja de Coríntios. Às vezes Paulo escrevia da cadeia, ok? Na cadeia Paulo sempre dava um jeito de ganhar um para Cristo, porque é igreja, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei lá. Uma pessoa sozinha não é igreja, sai dessa ilusão. Vamos lá. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem são os cristãos, gente? Quem faz parte da igreja de Cristo, gente? Com todos os que estão em todo lugar e que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Esses são os cristãos. Se não invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, não é cristão. Ok? Eu sou cristã. E eu quero invocar o nome do Senhor Jesus. Vem comigo, Senhor. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Paulo sempre falando do Pai e do Filho. Do Pai e do Filho. Aí vem o povo do achismo e diz que, eu acho que só tem um Pai, eu acho que só tem um Filho. Eu fico com o que a Bíblia diz, ok? Vamos lá. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo.
Olha, sempre ele vai falar de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, o Filho, gente. Sempre, 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 sempre. A graça de Deus foi dada através do seu Filho, ok? Sempre, 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 gente. Porque em tudo fostes enriquecido nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Ok? O testemunho de Cristo foi confirmado entre vós? Ou você segue o testemunho do seu pastor, do seu rabino, do seu padre? Qual o testemunho que você segue? O de Jesus, que foi confirmado entre vós, ou o testemunho dos homens? Vamos lá. Aqui está falando como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De Cristo, que é Ele que nos salva. Não é a religião ABC que salva, não é o apóstolo, o bispo, o rabino, o padre que salva. É Jesus de Nazaré. Não é nem Maria. Maria não salva ninguém. Não é nem a lei de Moisés. A lei de Moisés não salva ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. A fé nele. É a fé da salvação. Fé de salvação é diferente da fé das obras. Essa é a fé da salvação. Paulo pregava a fé da salvação. Se você não entender isso, você vai fazer confusão também. Vamos lá. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E que não falta nenhum dom. Mas muitas pessoas não têm nem sequer um donzinho. Mas não era para faltar nenhum. E o povo fala mal da igreja de Coríntios, mas a igreja de Coríntios tinha pelo menos dons. E o povo de hoje não tem dons. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está desejando que nenhum dom faltasse, mas hoje em dia tem pessoas que ela nem sabe o que é dom, porque não são ensinadas. O qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem o dia do Senhor Jesus Cristo. Que dia vai ser esse? Na volta dele. A volta dele é o dia dele, ok? Para que seja, qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos estar preparados para o dia dele. Que nós nos achemos irrepreensíveis. Mas se a pessoa está no pecado, ela está repreensível. Ela não está irrepreensível. Se ela está no pecado. Tem aqueles que estão no pecado e não se preocupam em abandonar o pecado, e para eles está tudo bem. Esses aí precisam se converter. Vamos continuar. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho. Seu Filho, Filho de Deus. Fiel é Deus, Adonai, Hashem. Agora não pode falar Deus, tem que falar o Eterno. Pois é, o Filho do Eterno, Filho de Hashem. Quem é? É o Yeshua HaMashiach, mas o do Evangelho. Não é esse Yeshua HaMashiach que o povo inventou por aí fora do Evangelho, não. Ok? Se alguém falar para você, eu creio em Yeshua, você fala assim, eu também creio, mas naquele que é do Evangelho. Fora do Evangelho, não. Ok? Porque estão inventando outros. Falaram que inventou um Jesus, mas na realidade esse povo é que está inventando um Yeshua. Fica atento, gente. Leia coisas outras de Paulo. Vamos lá. Fiel é Deus, pelo qual foi chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? Filho de Hashem. O Yeshua dos Evangelhos e dos escritos apostólicos. É isso que eu creio. Fora desse, é invenção humana. Vamos lá. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Ok? Como é que você vai ser unido no mesmo pensamento, no mesmo parecer? É conhecendo os ensinamentos. Tem que conhecer os ensinamentos dos apóstolos. Ok? Nós só sabemos sobre Jesus porque ficou, gente. Depois de 2000, gente, se não tivesse escrito os evangelhos,
e os escritos apostólicos, nós não saberíamos sobre Jesus. Tentaram impedir com que essas escritas chegassem até nós. Tentaram esconder a qualquer custo. Mesmo aqueles que acreditavam em Jesus, eles queriam esconder as escrituras. Hoje em dia, está liberado, mas as pessoas fazem falsas interpretações para você não entender o que está escrito. Por isso que você tem que pegar e ler a Nova Aliança. Vamos lá. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Okay? Quando a igreja está focada no Evangelho e nos escritos apostólicos, ela vai ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer. Mas quando cada um inventa a sua doutrina por aí já não é a mesma coisa, viu, gente? Por isso que tem 200 mil igrejas protestantes, reformista, protestante. 200 mil, pode ser um exagero, gente, mas desde Lutero para cá que cria-se igreja protestante. E eles não pensam, eles não pensam igual aos outros. Por quê? Porque se todos estivessem no evangelho que Paulo pregou, não tinha necessidade de tantas igrejas. Não tinha. Vamos lá. Porque a respeito de vós... deixa eu comentar uma coisa aqui. Quando a Bíblia fala igreja de Gálatas, igreja de Coríntios, era o nome do lugar. A igreja era a igreja de Cristo. Ela pegava o nome do lugar. Era a igreja de Corinto porque estava em Corinto. Era a igreja de Gálatas. Não era igual hoje. Hoje não. Hoje eles dão título para as igrejas. Naquela época não tinha título. O título da igreja naquela época é o lugar onde a igreja estava. Presta atenção nisso. Presta atenção. O título era o lugar onde a igreja estava, mas hoje eles criam cada dia uma igreja nova com um título diferente. Vamos lá. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Contenda. Estava tendo uma contenda lá terrível entre o pessoal de Coríntios, ok? Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, Pedro. Eu de Cristo. Mas espera aí, gente, todo mundo tem que ser de Cristo. Todo mundo tem que ser de Cristo, gente. Para de ser esse negócio. Eu sou messiânico, porque aqueles que ficam mais orgulhosos, arrogantes, vêm assim. Eu não sou mais cristã, eu sou messiânico. Orgulho e prepotência. Aí vem um outro, não. Eu não sou evangélico, eu sou adventista. Não, eu não faço parte dessas igrejas mundanas. Eu sou da cristã. Nossa igreja é santa. Aí vem outro. Gente, eu só estou citando alguns nomes aqui que vem na minha cabeça. Mas você pode ver todos os nomes que tem de igrejas hoje, né? De ministérios. Aí vem o outro. Não, testemunho de Jeová é o mais certo. Jesus é um anjo. Gabriel. Não, não é. Jesus é o Filho de Deus, da essência de Deus, anjo é criatura. Aí vem... gente, aí vem tantas igrejas que você possa imaginar, tantos e tantos pensamentos, tantos e tantos. Mas se todo mundo tivesse lendo os escritos apostólicos, não tinha necessidade, gente, de ficar dando um monte de títulos, gente. Porque aqui na Bíblia, gente... Aqui na Bíblia, olha, até essa página aqui, ó. Aqui na Bíblia, gente, a igreja ela chamava de Corinto porque ela era de Corinto, ela chamava de Galo porque ela era de Gato. É o nome do lugar, não tinha título, eu vou criar um ministério novo com esse nome. Não tinha, gente, não tinha, é só vocês prestar atenção. Vamos continuar? Deus seja louvado, então, regular o nome de Jesus. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais com toda a mesma coisa, que haja entre vós, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo pensamento e o mesmo parecer. E como que vai ser isso? Seguindo as doutrinas do apóstolo Paulo, gente. Se for seguir a doutrina do rabino,
do padre, do pastor, você vai estar seguindo a doutrina dele. Aí cada um vai ter um parecer diferente. Por isso que tá assim as igrejas. Ok? Como é que a gente vai ter o mesmo parecer? Conhecendo as doutrinas que os apóstolos deixou e seguindo elas. Para honra e glória do nome de Jesus. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que é a contenda entre vós. Contenda. Hoje em dia você abre o YouTube, tá cheio de podcast de contendas entre os crentes. Vamos continuar. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo. Isso aqui eu já tinha lido, né? Estou lendo de novo. Eu sou de Apolo. Não, eu sou do Cefas, o Pedrão. Eu sou de Cristo. Mas peraí, não é todo mundo de Cristo, não, né? Aí o que Paulo fala? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? O próprio Paulo falou isso. Foi Paulo crucificado por vós? Tipo assim, eu fui crucificado por vocês? Ou foste batizado em meu nome? Porque também tinha esse negócio, gente. Quem era batizado no nome de Paulo, falava: eu sou seguidor de Paulo. Quem era batizado no nome de Pedro, eu sou seguidor de Pedro. Quem era batizado no nome de Apolo, eu sou seguidor de Apolo. Gente, mas ali a igreja estava no comecinho, gente. Era bebê. Agora, depois de 2000 anos, gente, já era para ter amadurecido. Só que não amadureceu não, continua bebê. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei senão a Gaio. Aí Paulo lembrou lá que só tinha batizado Gaio. Depois ele lembrou mais que batizou uma outra família. Aqui, ó. Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destas, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Ok? Não adianta ter um monte de teologia, gente. Não adianta ter um monte de teologia. Saber todo aquele esquema, como interpretar a Bíblia. Eu sei o hebraico, o grego. Eu sei a homilética. E tem outras palavras que eu vou esquecendo, né? Homilética e tem outra palavra, a hermenêutica e não sei o que mais, o pardos, como interpretar a Bíblia. Gente, não foi com... Aqui, ó, Paulo falou: não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Paulo tinha muito conhecimento. Paulo conhecia a filosofia. Paulo conhecia toda a lei de Moisés. Mas Paulo vinha na humildade, pregando Cristo Jesus. Na linguagem que todo mundo entendia. Esses doutores aí, que já leu 1000 livros, que já escreveu, que já fez sei o quê, esses doutores. Diante disso aqui de Paulo, Paulo é maior que tudo. Pregando sem palavras desses conhecimentos que os povos de hoje têm. Eu conheci, eu fiz mestrado em Jerusalém, eu estudei em Israel, eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz mestrado, e vai inchando, só falta explodir. Paulo falou assim: Deus não me enviou para batizar, mas sim para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça em vão. Então, muitos aí estão fazendo a cruz de Cristo em vão e só mostrando seus conhecimentos. E cada dia doutrina nova, igreja nova. Voltemos-se para o Evangelho. Voltemos-se para a escrita apostólica. Leia Atos dos Apóstolos. Ok? Leia o Evangelho de Marcos. Eu estou dando uma receitinha básica, pequena,
para você ver como que as igrejas hoje estão. Não importa se é messiânica, se é nazarena, se é evangélica, protestante, cristã. Leia o Evangelho de Marcos, que é o menor, eu leio os outros também. Leia as cartas do apóstolo Paulo, pelo menos uma, pelo menos Gálatas. E aí você vai ver se todo esse conhecimento que está aí pelas igrejas está de acordo com a nova aliança, que é a doutrina do cristão. E eu vos deixo aqui, até a próxima. Abençoar, né? Eu abençoe todos vocês que ficaram até o final. Em nome de Jesus. E uma bênção maior ainda para quem vai pegar a carta de Coríntios e ler. Comece com 1 Coríntios. Aqui. Leia em casa. Preste atenção no que Paulo falou. E que o eterno Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê uma bênção especial na saúde. Dê uma bênção especial na vida financeira. Dê uma bênção especial na família, nos sentimentos. Eu vos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco. O Senhor tem me abençoado, mas eu preciso de mais bênçãos dele e ele sabe as coisas que eu preciso. Eu vou confiar nele, esperar nele. Hoje e sempre. Amém. Pai, shalom.